Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1912, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Dito isso daí, pedir para vocês não se esquecerem de se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal e nos ajuda demais a crescer cada vez mais e mais e mais, beleza? Dito isso, vamos lá para as notícias do nosso Fluminense, as principais notícias do dia tricolor. E a gente vai iniciar aqui com a parcial de ingressos vendidos para Fluminense e Vasco, isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui na parcial de ingressos vendidos. Tá aí, galera, o Netflix trazendo aí uma notícia do portal GE, do Marcelo Neves, que divulgou a parcial de ingressos vendidos para Fluminense e Vasco, que terá 50% para cada lado. Segundo o repórter, são mais de 26 mil ingressos vendidos para o duelo por hora. Vale lembrar que o Fluminense aumentou o desconto para todos os seus sócios nesse sábado. O clássico terá 50-50, como estabelecido no acordo entre clubes no Brasileirão. Está dizendo aqui, de acordo também, estipulou que no retorno o Vasco mande seu jogo no Maracanã e também haja novamente essa divisão, esse acordo aí entre os clubes. Então, até agora, 26 mil ingressos, ainda não foi possível precisar, né, nesses 26 ingressos mil vendidos, quantos são para o Fluminense e quantos são para o Vasco. Mas dizem que o Vasco está comprando mais, então a galera tricolor tem que chegar junto, comprar o seu ingresso aí para ir para o jogo. Estaremos lá cobrindo a partida, né? Participaremos das coletivas de imprensa, mas tá aí, Fluminense e Vasco, 26 mil ingressos vendidos, por enquanto ainda não se sabe quem comprou mais, galera. Isso mesmo, isso mesmo. E a gente vai falar também sobre o Fluminense e Vasco, sobre o retrospecto desse confronto, galera. Vamos falar aqui rapidamente sobre o retrospecto nos últimos 10 anos, tá aí, informação aí para vocês, trazendo esse retrospecto nos últimos 10 anos. Fluminense e Vasco formam um dos grandes clássicos do futebol do Rio de Janeiro. Vai falando aqui, o duelo existe desde 1923. E aí ele está dizendo que uma curiosidade é que nesse período de 10 anos, aí vem falando que assim, foram 9 vitórias do Fluminense, 7 empates e 12 vitórias do Vasco em 28 jogos, está dizendo aqui, foram realizados até o momento. Então, nos últimos 10 anos, a gente leva desvantagem para o Vasco, hein? A gente venceu 9 e perdeu 12. Realmente, a gente tem muita dificuldade de vencer o Vasco, né, galera? Uma dificuldade imensa que a gente tem. E aí, é um problema sério. Então, o Fluminense está aí levando desvantagens com 9 vitórias, 7 empates, 12 triunfos do Vasco. Precisamos retomar isso daí, rever isso daí. Tá bom, galera? Porque senão, já viu, né? E o jogo de sábado é muito importante para que a gente continue diminuindo esse retrospecto em relação ao Vasco, que não é um retrospecto legal. O Fluminense, principalmente nos anos 90, ele teve uma queda muito grande de rendimento em relação ao Vasco da Gama e a gente precisa rever isso daí, precisa acertar isso daí para que o Fluminense não passe mais por essa coisa de ficar sendo... Inclusive nos clássicos, no geral, o Fluminense está muito mal, né? Perdendo muitos clássicos, a gente precisa retomar aí vitórias em clássico, só contra o Flamengo mesmo, que a gente continua mais equilibrado. Dando sequência aí, galera, o Fábio está muito próximo de um recorde histórico, é isso mesmo. O Fábio vem quebrando recordes em cima de recordes. Tá aí o nosso paredão Fábio. E o nosso Flu trouxe aqui que ele pode bater o recorde do Buffon no Mundial. Tá aqui, ó, o Fluminense aguarda o Mundial com extrema expectativa. O time de Guerreiro chega ao Mundial disposto a fazer um grande torneio. Aí vai falando sobre isso daqui. E aí diz, a partida poderá ser ainda mais especial para o arqueiro Fábio, que pode superar um recorde nada mais, nada menos do que Buffon. Assim sendo, o ídolo tricolor só precisa de mais 4 clean sheets, ou seja, jogos sem sofrer gols, para poder superar a lenda do futebol mundial, também conhecida por sua longevidade. Aí tá aqui o Buffon, né? O Fluminense prestes a renovar com o Fábio, isso é uma outra informação que a gente vai trazer agora, já, mas o Fábio realmente está 4 jogos sem tomar gols para superar o Buffon, galera. Vai ser o goleiro na história com mais jogos sem tomar gols. O Fábio realmente uma lenda viva, um monstro sagrado das balizas tricolores, prestes a destruir, essa que é a verdade, destruir mais um recorde.
E falando em Fábio, galera, o Fábio, que vocês já estão sabendo da informação, o Fluminense procurou o goleiro e está muito próximo de anunciar aí a sua renovação. O Fábio deverá renovar o contrato com o Fluminense, deverá ter alguns reajustes nesse contrato, eu espero que um bom aumento, né? Já que não dá para fazer um contrato longo, que pelo menos o Fábio tenha aí um bom aumento e consiga ter uma remuneração mais justa ao tamanho do que o Fábio literalmente tem entregado em campo. E sobre isso a gente vai falar não só sobre o Fábio, a gente vai falar também sobre o Ganso, tá bom? Por que a gente vai falar sobre o Ganso aí, galera? A gente precisa trazer para vocês uma informação importante sobre o Ganso e a gente tem também uma informação, além da informação que está sendo trazida aí pelo GE, a gente tem uma informação sobre o Ganso adicional aí para vocês, uma pequena informação, a gente está apurando outras informações que chegaram sobre a renovação do Ganso. E aí vem falando que em reta final de contrato, o Ganso faz golaço em ano de superação. Aí vai falando aqui sobre o Ganso, mas assim, uma coisa que eu queria falar com vocês aqui, o Fábio está muito próximo de renovar, tá, galera? Muito próximo mesmo, falta pequenos detalhes aí para que ele renove com o Fluminense. O Ganso já é uma outra situação. Aqui a matéria vem trazendo que o Ganso faz parte dos 5 jogadores do Fluminense perto dos últimos 6 meses de contrato que vão até dezembro. Aí vem falando que além dele, Guga, Manuel, Léo Jansen e Fábio estão em reta final de vínculo. Todos eles poderão assinar pré-contrato a partir de junho. Cara, eu acho que o Guga não. Acho que essa matéria aqui tá errada aqui. Se eu não estou enganado, o Guga tem contrato até o final de 2026, cara. Eu vou dar uma olhada aqui no Transfer Market, porque eu tenho quase certeza disso. Vou ver aqui no Transfer Market aqui e vou dizer para vocês aqui. Eu lembro que o Guga tinha contrato até o final de 2026. Ó, tá aqui, ó. Vou botar na tela para vocês. Ó, o Guga apareceu aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui como fim de contrato até 2026. Ou seja, não é 25. Eu acho que o GE errou. Ou o GE tá errado, ou o Transfer Market tá errado. Tá aqui, ó. Guga, ó. Guga, Série A, Cláudio Rodrigues Gomes, que é o Guga, lateral direito, tá aqui. Fluminense, contrato dele, empresário Link Esportes, e aqui tá, ó. 30/12 de 2026. Vocês conseguem ver aí? 30/12 de 2026. Aqui tá falando um pouco dele aqui do lado direito, aqui na galeria, mas tá 31/12 de 2026. Ou seja, eu acho que a matéria do GE tá errada. Ou tá errado o GE, ou tá errado o Transfer Market, mas na matéria do GE cita o Guga e não é isso que mostra o Transfer Market. Mas voltando aqui na matéria, vai falando isso, que além dele, o Guga, Manuel, Léo, Jansen e Fábio estão em reta final de vínculo, todos esses poderão assinar pré-contratos. Vai falando, aí fala do diagnóstico, e vem dizendo que o Fluminense vem adotando cautela quanto às renovações. Neste momento, o clube tem conversas avançadas para ampliar o vínculo com o goleiro Fábio, de 44 anos, que é titular absoluto da equipe. Isso aí a gente trouxe com exclusividade, foi o primeiro canal a trazer essa informação, que o Fluminense procurou o Fábio. Ganso, no entanto, ainda é um dos nomes que ainda tem situação indefinida. Existe um interesse na continuidade, mas o acerto não está para ser concluído. Está dizendo aqui. Aí vem falando que o Ganso é cotado para jogar, o Fluminense. Tá, beleza. Então, voltando aqui nessa questão do Ganso, galera. A gente teve algumas informações, a coisa de mais ou menos 3 semanas atrás, acho que foi isso, 3 ou 4 semanas atrás, sobre o Ganso. Só que como a gente não conseguiu, a gente apurou e não conseguiu confirmar essas informações, elas continuam sendo apuradas. Eu não tenho ainda como soltar essas informações, porque eu estaria sendo irresponsável de dar aqui uma informação que só tem uma fonte. A única coisa que eu consegui confirmar sobre esse processo de renovação do Ganso é que realmente ele paralisou. Ele está parado no momento, tá? No início do ano, o Fluminense procurou ele, aí teve o problema da miocardite, aí o Fluminense parou. O próprio jogador também se estabilizou, porque não sabia se ia poder continuar jogando. Aí ele se recuperou. Quando ele se recuperou, o Fluminense procurou o jogador para debater. Houve uma resposta do jogador, mas aí depois disso não houve mais procura do clube. Então, até esse presente momento, não há procura do Fluminense com o Ganso e nem aceno do Ganso com a renovação com o Fluminense. Então, essa relação está paralisada. Como eu falei, eu obtive algumas outras informações falando do que foi proposto pelas partes, mas como eu não consegui confirmar nada a respeito disso, eu prefiro optar por não falar, porque eu não tenho como me garantir apenas numa fonte. Né? A gente está aprendendo um pouquinho de jornalismo e a gente está vendo que se precisa de mais fontes para poder falar sobre um determinado termo, tá? Então, eu não tenho informações sobre essa questão do Ganso, então eu prefiro apenas trazer o que eu sei, que realmente essa renovação está paralisada. Eu queria a opinião de vocês sobre a renovação do Paulo Henrique Ganso com o Fluminense, se são favoráveis,
se vocês são contra, de repente, um contrato de 1 ano, salário, quanto vocês pagariam, se vocês acham, ou quem acha que não deve renovar, por que acha que não deve? Comenta aqui embaixo da opinião de vocês, que eu quero saber, tá bom? Assim, eu não fujo da raia, minha opinião, vocês sabem, eu não renovaria, né, sob nenhuma hipótese. Acho que o Fluminense tem que pensar para frente, tem que pensar em time novo, em jogadores mais jovens, jogadores para dar mais intensidade ao time, modelos táticos diferentes, enfim. Esse é meu ponto. Mas vamos lá. Galera, o Renato tem aí surpresas para o jogo contra o Vasco, tá? E quem são essas surpresas aí? Keno e Lima estão de volta para o jogo contra o Vasco. Tá aí, ó, devem ser novidades entre os relacionados. Aí vem falando aqui a matéria do GE, que eles estiveram de fora dos últimos jogos, mas serão relacionados para o jogo contra o Vasco no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o clube, o atacante vinha sendo preservado por controle de carga, enquanto o meia se recuperava de uma lesão na coxa. A participação deles no Clássico será confirmada nessa sexta, no último treino antes da partida. Keno não entra em campo desde 14 de maio, quando fez um dos gols da vitória sobre a União Espanhola. E vai falando aqui sobre ele que teve o controle de carga, foi poupado e está de volta para o jogo contra o Vasco. E uma coisa, o Lima, que sofreu lesão muscular na coxa antes do jogo contra o Atlético Mineiro e também está de volta treinando normalmente. Então, os dois jogadores estarão de volta para o jogo contra o Vasco. E o Fluminense, galera, a gente teve uma informação de basicamente qual foi a escalação testada no treino para o jogo contra o Vasco. E basicamente o time que o Fluminense deve ir a campo é esse time que vocês vão ver aí, ó. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, Fuentes, Martinelli, Hércules e Ganso, Serna, Ares e Everaldo. Então esse deve ser o provável Fluminense para a partida de amanhã contra o Vasco da Gama. Galera, hoje a gente deve fazer um pré-jogo aqui no canal, provavelmente lá para as 18 horas. Deve ter um pré-jogo aqui no canal. Amanhã estarei no Maracanã cobrindo a partida, participarei da coletiva e farei o pós-jogo de lá mesmo, tá bom? Então, essa é a prova de escalação. Comenta aí o que vocês acharam dessa prova de escalação. Antes de, quando terminar esse vídeo aqui, você puxa o comentário pro lado aí e dá um hype nesse vídeo. Valeu? Saudações tricolores, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera!